Bom dia, o meu nome é Luís Liberato, bem-vindos a este painel Cultura e Património. Como sabem, temos 4 painéis a decorrer em simultâneo. O tema é Cultura e Património, Cultura e Turismo, Cultura e Educação e Cultura e Artes. Eu sou diretor do Departamento de Cultura da Câmara Municipal de Setúbal, uma das câmaras que está na organização e na comissão executiva deste encontro, dentro da AML. Felicito a AML e a Câmara de Oeiras pelo retomar desta prática de discutir nestas conferências a cultura em rede. Eu vou seguir a metodologia que foi seguida no painel inicial e não vou ler os currículos dos convidados, porque senão nós temos 1 hora, mais coisa menos coisa, para o painel, e vou ter que ser muito rigoroso, porque sei que há um autocarro para nos levar ao almoço ao Forte São João da Barra. E portanto vou ter que ser, e peço desculpa, muito rigoroso nos tempos, e não vou fazer uma apresentação de cada um, porque os currículos dos convidados, dos oradores que estão aqui hoje são vastíssimos, todos os conhecemos, e portanto queria só dizer que temos connosco Alice Bovinck, que enfim, doutorada, professora, presidente da Associação de Defesa do Património de Lisboa, o professor Walter Roça, enfim, investigador, professor, académico, tem uma vasta obra escrita sobre esta questão do património e da cultura. A doutora Sinometa Luz Afonso, aqui identificada como, enfim, museóloga, mas conhecemos o seu percurso ao longo da sua vida profissional em várias funções de Estado e outras à frente de organizações na área da cultura. E a doutora Ana Paula Amendoeira, diretora regional de Cultura do Alentejo. Se não se importam, vou-vos tratar pelo nome próprio. Eu ia seguir por esta ordem. A ideia destes painéis é, enfim, falarem um bocadinho da vossa opinião sobre o tema, de algum estudo de caso que queiram, de algum exemplo que queiram, e foi dada essa liberdade a todos os oradores. Eu queria só dar uma nota, antes de passar a palavra, e vou seguir esta ordem. Estive a verificar e percebi que recentemente, julgo que em março, recebeu um prémio distinguido com o Prémio Nacional Memória e Identidade, que tem exatamente a ver com esta questão do património, da preservação da memória, que é hoje aquilo que vamos falar aqui. Portanto, esta relação entre este trinómio, se quiserem, a cultura, o património lato sensu e o património histórico e cultural, na perspectiva da memória, do legado, e como os municípios, porque isto é uma rede de municípios, veem esta perspectiva, quer no seu município, obviamente que não estão aqui a representar municípios, mas é nessa perspectiva que este encontro se está a realizar, e como é que vê esta temática da relação da cultura, no caso deste painel, com o património. Eu ia passar já a palavra a Aline Bovinck para 10 minutos. Faz favor. Muito bem. Muito obrigada. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui e uma honra até neste ilustre painel com pessoas que eu tanto admiro a nível de trabalho, e queria dar um cumprimento especial à Simoneta Luz Afonso, que para além de me inspirar muito quando fiz a minha tese de doutoramento defendida em Évora exatamente sobre estas questões, para além de ela ter sido uma referência, também foi uma companheira de batalhas na Assembleia Municipal de Lisboa sobre o património. Portanto, cumprimento-a especialmente. Bom, relativamente à ideia de património, há uma tendência normalmente para se pensar que património é só o património edificado, mas não é, obviamente. Património é algo muito mais vasto, muito mais lato, desde património cultural a património imaterial. Todos nós sabemos, aliás, a Unesco, isto também é património, património aqui popular, e estas memórias, que acabam por se tornar memórias também, são fundamentais, e nós temos que pensar em preservá-las. Infelizmente, e agora falando naquele que normalmente se pensa como património, quando se diz esta palavra, que é o património edificado, na medida em que ele é o mais visível, talvez, quando se percorrem estes locais e as cidades, infelizmente, relativamente a algumas políticas, e eu não estou a falar em nenhum município em concreto, mas no geral,
por vezes, o lucro fácil ou a tentativa de rentabilizar não permite um respeito pelo património como ele deve ser respeitado. Por vezes é o que acontece, e eu, dentro da Associação de Defesa do Património de Lisboa, muitas vezes vi isso acontecer, os interesses económicos sobrepõem-se à preservação do património. Ora, estamos longe, infelizmente, ainda de ver que a cultura e o património podem e são motores económicos e ajudam, como vemos em muitos casos na Europa, Viena, Londres, Madrid, Paris, em que a parte cultural, a parte que diz respeito ao património, é, de facto, algo que dinamiza e move economicamente. É claro que nós todos temos, uns mais que outros, mas temos normalmente orgulho dos nossos patrimónios e sabemos também que as cidades são organismos vivos, então podem ficar concentrados e fossilizados numa ideia do passado, mas há também aqui um valor que eu penso que é fundamental, que é o conhecimento. Aliás, nós até vimos isto esta manhã e percebemos que a educação e a apresentação daquilo que nós temos nos nossos municípios, nos nossos territórios, é fundamental para, com o conhecimento, sabermos amar e sabermos preservar. Mais do que tudo, nós somos não os donos do património, seja ele qual for, mas somos o garante desse património. O que é que eu quero dizer com isso? É que nós herdamo-lo e temos a obrigação de passar como testemunho para as gerações seguintes. É claro, obviamente, que, como disse, as cidades e todos nós, as cidades são organismos vivos, todos nós também temos que nos atualizar e viver na contemporaneidade, é evidente, mas não perdendo nunca a direção daquilo que nós somos, daquilo que nós já fomos e aquilo que poderemos vir a ser. Daí o estudo, o conhecimento, a catalogação serem fundamentais para essa educação, para essa compreensão do património e da cultura, evidentemente. A nossa cultura e também a cultura daqueles que nos visitam, daqueles que vivem connosco e que trazem um pouco das suas culturas e que acabam por... Aliás, nós sabemos que fomos também pioneiros nas questões da aculturação e, portanto, este receber e dar é fundamental também para pensarmos como devemos preservar. Evidente que é impossível falar-se deste respeito e desta preservação sem falar da importância da educação, obviamente, como vimos, e que o seu contrário, ou seja, a ignorância e o preconceito são os maiores inimigos, até mais do que a falta de investimento e a falta de dinheiro e investimento monetário, muitas vezes, e falamos ainda há pouco das questões de quem é que pode investir, privados ou investimento público. É claro que isso é fundamental, mas muitas vezes o grande perigo é, na realidade, a falta de conhecimento, a ignorância e o preconceito. É evidente que, quando estamos a falar de questões políticas, é normal que os ideais e cada visão política que um agente cultural tem vai ser, evidentemente, influenciar na sua visão. Isso é normal e isso faz parte também do crescimento e da forma como vemos o património. Portanto, não é uma questão de fossilizá-lo, é de o contextualizar. E eu acho que a palavra-chave, para além de educação, é contextualização. Para evitar ataques que são fruto dessa ignorância. E eu estou a falar, obviamente, naquilo que nós denominamos de iconoclastia,
que no fundo pode ser do foro religioso, pode ser do foro político, está sempre ligado a uma ideia de preconceito e de luta através do material, ou seja, deitar abaixo estátuas, deitar abaixo construções, porque elas foram feitas num determinado momento com o qual nós não nos identificamos. Isso tem que ser combatido. Não para se fossilizar o passado e se viver do passado, enaltecer o passado, mas para o compreender, por o aceitar, porque nós somos fruto dele também, e para não se repetirem os erros do passado. No entanto, há um testemunho de uma época que tem que ser compreendida e não ser deitada completamente abaixo, como vemos muitas vezes por esse mundo fora. Aliás, eu estou quase a acabar, um dos momentos mais recentes que foi bastante polemizado foi, como se lembra a Simoneta, eu estou a olhar para ela em particular porque foi também com ela que conseguimos resolver e encontrar um consenso, foi a questão dos chamados brasões da Praça do Império, que depois passaram de Tupiária para a calçada portuguesa. É uma questão de memória, é uma questão de respeito por um determinado momento artístico e não pela sua simbólica de um passado ou reviver o passado. E, de facto, penso que o consenso que se encontrou entre todas as forças políticas e, principalmente, e com isto eu acabo, a questão da participação cívica. Nós sempre pensamos que e estamos sempre a reclamar que apenas temos 1%, aliás, não chega a 1% do orçamento de Estado para a cultura, o que é escandaloso, não há 1% sequer, estamos sempre a reclamar com isso, mas o que é que fazemos como cidadãos ativamente para combater isso, ou para chamar a atenção sobre esses problemas? E, portanto, para finalizar, deixar aqui também esta reflexão, para falarmos que, para além de ser fundamental, extremamente necessário, ter uma estratégia que nunca se encontra, parece que se começa sempre do zero, haver uma estratégia política sempre, desde o topo até à micro-organização, portanto, desde o Estado até a uma junta de freguesia, haver uma estratégia para a cultura e para o património, também não perder de vista a importância dos cidadãos e a ação cívica, porque muitas das coisas que são paradas, alguns atentados que deitam abaixo determinados ou querem deitar abaixo determinados monumentos ou até mesmo construções civis, mas que tenham uma característica, porque há aqui outra questão, que é a questão da identidade das populações e da característica dessas populações, que acabam por ficar descaracterizadas e sem, de facto, a sua identidade, que se perde. É fundamental a luta dos cidadãos por com aquilo que eles se identificam, aquilo que é a característica e aquilo que, no fundo, nos dá a comunidade e a identidade. Muito obrigado. Vou já passar a palavra ao Walter Roça, faz favor. Obrigado. Antes de mais, bom dia a todas e a todos e muito obrigado pelo convite e parabéns à Área Metropolitana de Lisboa por ter chegado a um momento em que tem uma carta de intenções para assinar. E também por me terem colocado num painel onde me sinto tão bem e tão honrado. Eu vou tentar focar-me, porque o risco nestas coisas é nós, em 10 minutos só se consegue, eu costumo dizer aos meus estudantes, só se consegue passar uma ideia, aliás, numa hora normalmente só se consegue passar uma ideia, e portanto ia tentar me focar aqui numa frase que está na Carta de Intenções, quando diz que a Carta visa chegar a um plano estratégico e plano de ação para a cultura na área metropolitana de Lisboa. Está logo na página 2. Queria começar de forma relativamente sistemática por, em 5 tópicos,
dar um bocadinho a maneira como eu olho para o património hoje e, portanto, em função da experiência e muito também da leitura e das experiências de outros. Portanto, nós hoje temos uma situação, e muitas vezes esquecemos disto ou não temos isto presente, é que o património deixou de ser algo de passivo do qual nós temos que tomar conta e passou a ser um ativo que nos pode ajudar a tomar conta de nós. Portanto, é uma postura completamente diferente, isto é, eu diria que devemos deixar de estar à defesa e passar ao ataque, no que diz respeito a esta temática. Portanto, a cultura não se salvaguarda, enriquece. Nós não podemos fechar a cultura, temos que enriquecer e desenvolver a cultura e, obviamente, o património por extensão. Portanto, aquilo que muito na bibliografia internacional vai passando como uma mensagem de termos deixado the culture of loss e passarmos a ter uma culture of profit. E não especificamente de lucro, mas eu diria, de benefício, que é uma coisa, apesar de tudo, diferente do lucro. Ponto 2. O património, se nós fizermos uma análise etimológica do termo, não precisamos de ir mais longe, é sinónimo de sustentabilidade. Património é aquilo que se herda e é de bom tom em qualquer sociedade, eu diria que em qualquer religião e para qualquer comunidade, que nós tenhamos a capacidade, eu estou a dizer enquanto herdeiros e progenitores, de legar aos nossos descendentes pelo menos aquilo que recebemos dos nossos ascendentes. E, portanto, seremos maus cidadãos, digamos, se não conseguirmos fazer. Bom, se nós passarmos do património individual para o património coletivo e para o património cultural, temos precisamente, exatamente, isto significa o mesmo que sustentabilidade e, portanto, para mim não há qualquer diferença entre a palavra e hoje é muito interessante a convergência das políticas ambientais com as políticas culturais e patrimoniais e, portanto, estamos num momento muito interessante em que estas coisas se começam a convergir a nível das políticas públicas. 3. A palavra-chave para património para mim é reconhecimento. Não há nada que seja feito ou que seja criado ou que seja construído como património. São coisas que têm que ser reconhecidas pelas comunidades, por grupos, como tendo valores culturais e, portanto, a palavra, uma coisa tanto é como pode deixar de ser. Nós normalmente reagimos um pouco ao deixar de ser, mas temos que admitir essa possibilidade e, portanto, a palavra-chave para mim, para património, é reconhecimento. Portanto, o património é uma invenção social, é um pacto, é algo que nós convencionamos considerar enquanto tal, não é uma coisa que nasça enquanto património. 4. O património é um dos braços armados da cultura e é muito engraçado ver que estas 4 sessões têm aquilo que eu considero os 3 braços armados da cultura, que é o ensino, a criação artística e o património, e depois tem uma das grandes ameaças, que é o turismo, e, portanto, convém, para mim, tornar isto claro. É evidente que é uma ameaça, não é necessariamente um mal, é uma ameaça, e nós temos de saber lidar com as ameaças usando os 3 braços armados. Portanto, é assim que eu me posiciono perante a questão do turismo, mas não é o que nós estamos aqui a discutir hoje. E, por último, é necessário, portanto, e a conclusão destes tópicos é que é necessário alargarmos e rejuvenescermos o conceito de património. Portanto, não ficarmos agarrados a perspectivas conservacionistas. Nós, aliás, na gíria, e desculpem-me a coloquialidade, mas eu costumo dizer, é preciso acabarmos com os talibãs do património, que acabam por não deixar fazer nada com o património e acabam por abafar e matar o património. Portanto, é muito nesta perspectiva do desenvolvimento. Portanto, eu acho que a Carta de Intenções fala de património apenas em 2 tópicos. E, portanto, isto é uma crítica e eu acho que nós estamos aqui para ajudar a que a Carta de Intenções passe a ser uma Carta de Ações e, portanto, a Carta de Intenções fala de património apenas como algo que tem que se fazer em termos de levantamento, tem que se levantar o património, fazer o levantamento, a inventariação, catalogação, etc., do património da área metropolitana de Lisboa e também dizer que ele serve para se organizarem roteiros do património. Não se fala mais nada
no documento em relação, quando se fala de património, e eu acho que é interessante constatarmos isto, portanto, é necessário... Portanto, eu acho que havia aqui um apelo para boas práticas, e eu acho, de facto, muito interessante chamarmos a atenção para as boas práticas. Nós, em Portugal, temos um hábito, nós copiamos mal e tarde. E copiamos. Quer dizer, não nos inspiramos a partir das boas práticas, face à nossa realidade, à nossa cultura, à nossa especificidade, aos nossos meios, e copiamos tarde. Normalmente olhamos para a espuma das políticas, isto é, para a visão, para o lado imagético, para o lucro imediato, para os resultados, eu diria, mais rápidos, e não vamos às questões estruturais, aquelas que normalmente surtem efeitos 10, 15, 20 anos depois. E, portanto, eu acho que esta carta de intenções tem que ter a ambição de resolver alguns problemas imediatos para os quais as soluções são óbvias, fazer com que haja algum movimento e que crie uma expectativa interessante, mas ao mesmo tempo que pense a cultura, e neste caso concreto o património da área metropolitana de Lisboa, em 2040. Inclusive com as alterações climáticas, com a subida da água do mar, com a inundação do Terreiro do Paço. Temos que ter essa ambição, por vezes com aspectos negativos, por outras vezes com aspectos positivos. E, portanto, eu acho que aqui há, de facto, algumas coisas a aprender. Encaminhando, e não tenho tempo para expor em detalhe, mas há projetos e ações europeias, em especial a Norte, que desde pelo menos 1999 integram a cultura no planeamento, designadamente, eu dou como exemplo apenas os Países Baixos. Isto é, nós temos uma dissociação em Portugal do planeamento estratégico, planeamento e ordenamento do território, planeamento físico, descendo nas várias escalas, da cultura. Nós pegamos nos documentos ligados ao planeamento estratégico das áreas metropolitanas, dos municípios, seja do que for, e a cultura normalmente é um ramalhete que aparece como uma introdução histórica e depois com um ou outro tópico, e não é um elemento estruturante e transversal das políticas de planeamento e ordenamento do território. Portanto, eu chamo a atenção que há, de facto, boas práticas a seguir, há exemplos em que, de facto, a cultura acaba por ser o elo e o eixo central do planeamento e ordenamento do território. A área metropolitana de Lisboa tem uma oportunidade de ouro, porque tem o Plano Regional de Ordenamento do Território completamente vetusto, para não lhe chamar outra coisa. Foi aprovado em 2002 e nunca mais se conseguiu reformar. Houve uma ou duas iniciativas para lhe dar, para atualizar, e, portanto, há um momento em que a área metropolitana de Lisboa vai ter que se debruçar sobre uma estratégia global de ordenamento, planeamento, a nível do território. E eu acho que poderia ser uma ambição interessante começar pela cultura. Começar por ter, não um plano estratégico, mas um programa. Apesar de tudo é diferente. O programa estabelece, um plano estabelece linhas, objetivos, etc. Um programa estabelece compromissos. E eu chamo a atenção que em Portugal é outra coisa que eu recrimino muito, nós andamos sempre à procura de consensos. O consenso é nivelar por baixo. É chegar àquele ponto em que toda a gente está de acordo. Ora, quando toda a gente está de acordo, é porque a matéria sobre a qual se acorda é muito pouco interessante. Nós temos que chegar a compromissos, temos que chegar a discussões, temos que ter momentos de conflito, mas em que depois todos cedem um pouco e se chega a uma plataforma de entendimento. E, portanto, eu acho que a área metropolitana de Lisboa tem a oportunidade de ter, eu não estou a falar de planeamento cultural, e era isto que eu queria terminar, depois eventualmente para o debate, mas de um planeamento culto, que é uma coisa completamente diferente. E é esta a sugestão, o desafio que eu faço à área metropolitana de Lisboa, e depois podemos desenvolver. Muito obrigado. Simoneta Luz Afonso, faz favor, tem a palavra. Muito boa tarde a todos. Ao meu painel, que vim reencontrar aqui 3 amigos e 3 pessoas com quem trabalhei ao longo da minha já longa vida, e em várias fases diferentes, e que tenho muito prazer de estar aqui hoje com os 3. Aos senhores que estão aqui presentes,
o meu agradecimento por estarem aqui e espero que possamos sair daqui com ideias renovadas e ir para o terreno fazer alguma coisa. Eu hoje trago-vos aqui, eu escrevo sempre aquilo que digo, principalmente porque tenho 10 minutos e, portanto, não quereria exceder o meu tempo. De qualquer forma, eu trago-vos aqui um tema um bocadinho provocatório. Eu não consigo falar neste momento em que tanto se diaboliza o turismo em património, sem falar também na sua relação com o turismo cultural, evidentemente. A conservação, a valorização e a divulgação do nosso património cultural, mais do que um dever cívico, constitui hoje um imperativo. A identidade de cada um de nós, enquanto cidadãos, e a memória do coletivo estão diretamente relacionados com a capacidade de nos reconhecermos naquilo que criamos ao longo dos tempos. O desenvolvimento é tanto mais harmonioso quanto melhor se souber integrar essas criações, possibilitando a sua vivência plena e a plena fruição, garantindo a crescente qualidade de vida, a fixação das populações e o almejado pleno emprego. Hoje em dia é já amplamente reconhecido que o património, entendido no seu sentido mais lato, se constitui como um importante fator de revitalização económica, funcionando como polo de atração de outras iniciativas e atividades e que, por força do dinamismo criado, se vêm aglutinar à sua volta, acabando por impulsionar o desenvolvimento das regiões ou do país. A valorização do património nas suas diferentes vertentes, arquitetónico, arqueológico, etnográfico e material, natural, e a interação e articulação destes campos de forma integrada, constitui um passo decisivo para a revitalização local e regional, constituindo-se como uma chamada de atenção dos agentes económicos, quer locais, quer externos. De facto, as atividades que direta ou indiretamente são geradas em torno do património, para além de conhecerem uma menor oscilação face à conjuntura, vêm abrir novas perspectivas na área económica, proporcionando a criação de emprego, de formação, por indução, o reforço e a dinamização de outros setores. Na verdade, a pandemia foi uma situação absolutamente excepcional, porém, com os apoios concedidos, permitiu que a maioria da economia aguentasse e o retorno foi rápido e notório, tendo o turismo contribuído largamente para esta recuperação. A importância da formação específica nesta área e a fixação dos gestores ao seu território de referência irá garantir uma crescente qualidade dos projetos pela articulação das relações entre os diferentes agentes culturais e a comunidade, pelo enquadramento e apoio à iniciativa privada local na criação de pequenas empresas ligadas à arquitetura, à urbanização, à construção, ao design, à jardinagem, ao artesanato, às indústrias tradicionais, à restauração, à hotelaria, aos transportes, aos serviços, pela criação de uma imagem própria, identificadora da região, pela otimização de recursos face aos objetivos definidos, de forma integrada pelo relançamento do turismo cultural de qualidade, provocando a diversificação das grandes rotas turísticas internacionais. Fundamentalmente, é assim o envolvimento efetivo de outras entidades no desenvolvimento e concretização articulada de projetos abrangentes, com o turismo, com a cultura e com o ambiente, para a definição conjunta de novos itinerários culturais, com as autarquias, para o desenvolvimento de projetos integrados de revitalização dos centros históricos e das áreas protegidas, com o ICEP e os operadores turísticos, para que os projetos desenvolvidos se integrem na promoção mais vasta de uma nova imagem de Portugal e, finalmente, com as próprias populações, cujo afastamento ou má integração no processo tem gerado os maiores erros cometidos no passado recente. O domínio dos mecanismos económicos, uma boa dose de criatividade e o bom senso, a compreensão e o respeito dos valores reais da cultura portuguesa e uma boa articulação de todos os intervenientes no processo constitui a receita ideal para a criação de uma dinâmica própria das regiões que conduza à sua revitalização numa perspectiva de desenvolvimento sustentado que integra e valoriza as potencialidades do nosso património. Aquilo que se pretende não é a criação de artefatos ou de aldeias fantasmas para o consumo do grande turismo de massas, mas sim encontrar soluções individualizadas para que o nosso património se constitua como um fator de desenvolvimento local, regional e nacional, criando aptidões para um turismo de vocação cultural.
Como uma das indústrias do presente e do futuro, o turismo deve conseguir resolver o paradoxo essencial em que se funda. Ele continua a ser importante fonte de receitas e de desenvolvimento, mas pode condicionar ao mesmo tempo, negativamente, a ocupação da paisagem e criar um desenvolvimento não sustentado dos centros urbanos. Moldar as cidades ou as regiões para o turismo constitui um erro que mais tarde ou mais cedo produzirá impactos que dificilmente podemos até prever. Mais do que construir um mundo para o turismo, é necessário construir um mundo em que o turismo também tenha o seu lugar, mantendo sempre vivo o que de mais genuíno possuímos, encontrando o ponto de equilíbrio entre a modernização, as vivências mais genuínas e a adaptação necessária à procura turística. Os erros cometidos num passado relativamente recente na Europa e no mundo, em nome do turismo, devem servir para encontrar soluções criativas que diversifiquem a oferta e tornem os investimentos sustentáveis. Não queiramos repetir o erro que Roma cometeu com o bairro operário de Trastevere, deslocalizando a população local e substituindo-a por turistas. O caso de Lisboa, agora tão falado, se não se criarem regras, poderá, em certas zonas antigas, caminhar para esse erro. É uma questão de bom senso e não podemos também, de repente, diabolizar o chamado turismo de habitação, graças ao qual o edificado do centro histórico foi em grande parte recuperado. O turismo não pode ser o único culpado da falta de habitação. É preciso não esquecer que tem vindo nos últimos anos a construir-se menos habitação. Desculpem. Ai. Obrigada. Portugal constitui, pela sua qualidade de vida, características climáticas, riqueza e diversidade patrimonial, forte identidade e rico património imaterial, um destino privilegiado que ganhará muitíssimo se desenvolver outros projetos transversais e temáticos que abram aos visitantes e aos habitantes novas perspectivas de vida e de visita, fazendo-os voltar ou fixar para além do sol e da praia ou da fuga para as grandes cidades. O que é bom para os habitantes é igualmente bom para os viajantes, que procuram qualidade de vida, lazer, entretenimento e educação. Aquilo que os americanos chamam, de uma forma muito interessante, o edutainment. E diversidade. Património construído, património imaterial, galerias de arte, bibliotecas, anfiteatros, teatros, museus, parques de ciência, parques tecnológicos, parques desportivos, percursos pedonais, festivais de teatro ou música, reservas e parques naturais, capitais europeias da cultura e outros eventos culturais são alguns das múltiplas possibilidades que, associadas à gastronomia diversa e genuína, ao clima, à hotelaria qualificada, poderão melhorar a qualidade da oferta e contribuir para a preservação do próprio património através do reinvestimento das receitas, de que é um bom exemplo o Monte da Lua Parques de Sintra. Não sei se conhecem o projeto. Das receitas geradas por esse património que esta organização gera, são reinvestidas no próprio património e, de facto, nota-se a diferença no próprio Parque de Sintra e que nunca mais teve um incêndio desde então. Desse património fazem parte não só os grandes monumentos, mas a pequena capela, o moinho, o forno de pão, a casa rural, o lagar, o modesto caminho vicinal, as festas e as romarias, as feiras, os objetos do cotidiano tradicionais, as danças e cantares, como o fado ou o canto alentejano, hoje património mundial, os rebanhos, o queijo, o pão, os enchidos, o vinho, o azeite, o sobreiro, a oliveira, o castanheiro, a urze, o pinheiro, a esteva, as aves, as embarcações e, para além de tudo isto, o gênio e a capacidade de criar dos portugueses que sempre souberam construir um futuro para o seu passado. É preciso identificar prioridades e estratégias sem rupturas, tendo em conta a consolidação dos investimentos, a criação de programas piloto de sensibilização da opinião pública e da formação necessária
para acompanhar a evolução e os novos desafios de uma visão integrada do património e da sua importância nas políticas culturais, económicas e sociais, no contexto do suporte das identidades culturais e do desenvolvimento humano sustentável, por forma a preservar os valores humanistas e universalistas, promovendo a afirmação de uma cidade ou de uma região ou de um destino diferenciado. É da combinação destas valências que nasce o desenvolvimento sustentado e que se criam polos de atração para novos residentes, fixando-os e contornando os tão falados fantasmas de desertificação e de pobreza. De acordo com a Associação de Turismo de Lisboa, as estatísticas indicam que 40% dos visitantes se situam na faixa do turismo cultural, pelo que o binómio turismo-património deve mesmo ser tema de reflexão e de partilha de experiências para evitar erros já cometidos e, através das boas práticas, encontrarmos caminhos mais adequados à nossa realidade, em resposta à imparável procura turística, que, em vez de ser diabolizada, deve ser aproveitada, ampliando e diversificando a oferta e promovendo novos polos de interesse e de visita. E já que temos hoje reunidos os decisores da chamada Grande Lisboa, por que não começar por aqui mesmo, desenhando novos polos, novas estratégias e diversificando a rica oferta que esta região tem para dar, criando novos roteiros, sem esquecer a importância do trabalho cooperativo e em rede. Muito obrigada. Muito obrigado, Simoneta Luz Afonso, e vamos já passar então para o último orador, Ana Paula Amendoeira. Por favor. Muito obrigada. Eu se calhar ia pedir licença para falar em pé, é por causa aqui do eco aqui para me fazer ouvir melhor. Bem, bom dia a todos, muito obrigada em primeiro lugar pelo convite, estou aqui com muito gosto e uma grande honra terem-se lembrado, terem-me convidado para participar neste debate, e cumprimento também todos os colegas que vão me perdoar, colegas e amigo também o Walter, que já conheço há muitos anos, mas vão me perdoar uma referência especial aqui à doutora Simoneta por tudo aquilo que nós lhe devemos, tanto pelo seu grande trabalho na área da cultura, dos museus, do património, enfim, é uma grande referência para todos nós e uma honra para mim estar aqui num painel consigo. Bom dia a todos e muito obrigada por estarem aqui neste painel temático. Quando o Dr. Jorge Barreto Xavier me convidou para poder participar aqui, eu pensei assim, bem, mas que coisa mais oposta. A área metropolitana de Lisboa, e eu venho da região, da maior região do país, da menos povoada. A área metropolitana de Lisboa é a área mais povoada do país. A minha região é a área que tem menores recursos orçamentais de todos os tipos, em que os municípios são mais pobres, temos muito pouca gente, somos 1/3 do território nacional, elegemos 8 deputados em 235, portanto não temos o nosso peso político é 0. E, portanto, pensei que seria um grande desafio vir aqui dar alguns contributos, aqueles que eu posso dar, digamos assim, numa realidade tão diferente. Mas depois pensei, sim, mas talvez por aí seja muito interessante podermos justamente ver duas regiões que até têm a fronteira entre elas, não é? Como é que a gente pode dar e receber uma da outra, sendo que nós precisamos de tanta coisa, mas eles também precisam. E em algumas coisas têm em excesso e têm demasiadas coisas para o bem e para o mal. E neste painel de cultura e património, de facto, a Simoneta há pouco falou aqui uma referência ao canto alentejano. Há um verso do poeta José Gomes Ferreira que diz: "Nunca vi um alentejano cantar sozinho com o egoísmo das fontes." É um excelente mote sempre para nós começarmos a falar de cultura em rede. Porque nós no Alentejo não temos rede. Nem rede temos, porque a gente nem conseguimos ter uma chamada telefónica num telemóvel do princípio ao fim, porque a rede está assim, a gente não tem rede no Alentejo. Portanto, nós trabalhamos sem rede, literalmente. Portanto, é um exercício puramente, enfim, experimental da minha parte vir aqui falar num painel sobre cultura em rede, quando a gente nem rede tem. Mas temos cultura, do mal ou menos. E um traço forte da identidade cultural do Alentejo é, de facto, o seu património, agora chamado património imaterial, onde se encontra o cante e outras manifestações culturais, mas, sobretudo, o cante, que nos ensina muito sobre aquilo que é fazer com os outros, trabalhar com os outros.
E há um traço também da cultura do Alentejo que é muito importante para trabalhar com os outros, é que há uma grande disponibilidade no Alentejo para ouvir o outro. Até porque os diálogos são muito espaçados, como nós sabemos, até provocam várias anedotas sobre nós, porque meia hora depois do outro dizer alguma coisa é que se responde. Portanto, isso dá muito tempo para escutar. E não é apenas uma caricatura, é mesmo verdade. Portanto, escutar e ir ao encontro dos outros é um princípio absolutamente basilar para podermos trabalhar na área da cultura ou noutra área qualquer e trabalhar em rede. Mas para escutar e ir ao encontro do outro, nós precisamos de conhecer muito bem o território, de conhecer muito bem com quem estamos a trabalhar, de conhecer muito bem quem é que são os nossos parceiros, os nossos amigos, e as alteridades que temos que enfrentar. E essa dimensão de conhecimento penso eu, é uma condição sine qua non para um trabalho em rede, digamos assim, em rede que mais não é do que trabalhar com os outros, do que não cantar sozinho, com o egoísmo das fontes. Não é trabalhar em rede, é trabalhar com alguém, com um, com dois, com três, com 100. E no património, nós vimos-nos muito obrigados, eu vou contar aqui uma parte da minha experiência, uma vez que temos muito pouco tempo, mas naquilo que diz respeito ao património, vimos-nos muito obrigados a ir ao encontro dos outros, mas ir ao encontro dos outros daqueles que têm uma visão completamente diferente da nossa e até destroem aquilo que nós temos a obrigação de salvaguardar. Estou a falar, por exemplo, da experiência um bocadinho traumática, mas que temos feito um grande trabalho sobre ela, da destruição de património arqueológico em contexto de agricultura intensiva. E uma das coisas que eu gostava de deixar aqui como contributo ou como ideia para podermos discutir é relativamente fácil para todos nós falarmos entre nós, que é sempre entre nós que falamos. Nós estamos sempre a falar dos nossos, com os nossos, para os nossos, no sentido das pessoas que trabalham na área da cultura, na área do património. Portanto, é relativamente fácil. Agora, ir para uma assembleia de 400 agricultores em Beja, como aconteceu há um mês atrás, para explicar que aquilo que eles estão a fazer, ou que fazem, a destruir património arqueológico, é uma atitude selvagem e bárbara e que não pode acontecer. Não disse assim. Não chamei selvagem. Estou aqui a dizer porque estamos aqui entre nós e aqui posso dizer, estou a brincar. Mas quer dizer, ir de facto tentar ir ao encontro das dimensões conflituais, porque nós sabemos, e o Walter há pouco disse isso, é verdade que o património cresceu muito, a noção de património desenvolveu-se muitas vezes com avanços e recuos, mas o património tem uma dimensão de conflito impressionante. Quem acha que pode ser super fofinho na área do património, é melhor não ir trabalhar para o património, porque é um terreno de luta no bom sentido, de avanço, de recuo, de provar, de demonstrar, de estudar, de conhecer, e tem que ser muito credível, porque nós muitas vezes estamos a impedir as pessoas de fazer coisas que para a vida delas seria muito importante, e nós temos que ser muito credíveis para elas perceberem porque é que não podem fazer. Quando nós estamos a salvaguardar património, e por isso é que o mais importante nesta questão do património, e aí eu acho que sendo a área metropolitana de Lisboa ou o Alentejo, com as suas oposições e diferenças tão grandes que têm, esse ponto é comum a todos, é que quando nós falamos de património, seria melhor nós salvaguardarmos aquilo que temos para salvaguardar, mas, sobretudo, não temos uma visão patrimonializadora. O que é que eu quero dizer com isso? O que é mais importante no património, como nos ensinou a Françoise Chouet, é o conhecimento. É aquilo que nos permite fazer sempre. E se deixarmos de aprender a fazer, de aprender a edificar, de aprender a construir, estamos a ter uma atitude patrimonializadora, porque temos que cristalizar o que existe. Porquê? Porque já não sabemos fazer. Construir cidade, recuperar património, construir de novo, indo recuperar e desenvolver aquilo que são os conhecimentos tradicionais, também não eles numa perspectiva patrimonializadora, mas para o futuro, porque nós já sabemos, a Unesco até tem um programa nesse sentido, um programa de estudo, sabemos que o conhecimento tradicional na área da construção, dos materiais tradicionais e da construção tradicional, por exemplo, são das melhores respostas à adaptação às alterações climáticas que os territórios podem ter. Se nós adaptarmos a nossa construção no Sul com materiais do Sul e técnicas do Sul, se adaptarmos a nossa construção no Norte com materiais do Norte e técnicas do Norte, estamos, de
facto, uma resposta muitíssimo mais sustentável e equilibrada a dar. Não é para evitar as alterações climáticas, mas para nos adaptarmos a elas, porque já estamos só na fase de adaptação. Só que enfrentamos nesta empresa, digamos assim, de valorizar, de conhecer, de estudar e de transmitir aquilo que é o conhecimento tradicional, esse património imaterial, por exemplo, da construção tradicional e adaptado aos territórios, enfrentamos o lobby imenso da construção. Portanto, nós temos neste momento uma decalagem enorme entre aquilo que é o conhecimento produzido nas nossas universidades e nos nossos laboratórios de restauro, de investigação de materiais, que, por exemplo, têm feito uma transferência de conhecimento no sentido de dar muito maior resistência aos adobes, muito maior performance àquilo que são os tijolos tradicionais, à taipa. Portanto, nós neste momento estamos num processo de conhecimento avançadíssimo, de performance daquilo que é o nosso conhecimento tradicional. No entanto, ele apenas é aplicado em nichos. Porquê? Porque justamente, de facto, enfrentamos um lobby fortíssimo. E este conhecimento nosso, que é o património mais importante, este e outros, eu estou a falar só deste, não temos tempo para mais, mas este conhecimento nosso, que é o verdadeiro património, de facto, é o que nos pode ajudar tanto para o futuro. Nós podemos pensar nas coisas com o tempo e em rede, a partir da partilha deste conhecimento. Não pode ser só um município a fazer isto, nem pode ser só uma região. Precisamos, de facto, trabalhar juntos com os outros, sem o tal egoísmo das fontes, mas é este trabalho de capacitação de profissionais, de criação de emprego, como dizia há bocadinho a Presidente da Câmara da Almada, tem toda a razão, a cultura é um filão enorme de criação de emprego. E na área do património nós temos um filão por explorar de criação de emprego altamente especializado nestas técnicas, nestes materiais, no restauro, nos carpinteiros, nos marceneiros, coisas que hoje em dia nós já não encontramos. Porquê? Porque não se faz essa transmissão e temos aí um filão enorme de criação de emprego na área do património. Esse património é aquele que nos pode ajudar no futuro. Independentemente, nós temos que continuar a salvaguardar o património que já temos construído. Mas é esse património que nos pode ajudar a adaptar-nos às alterações climáticas, a cumprir aquilo que é algumas das orientações da União Europeia, como é, por exemplo, a transição ecológica, o Next, o instrumento para a nova geração, o novo Bauhaus europeu. Por exemplo, só pontualmente é que há projetos do novo Bauhaus europeu em Portugal, quando deveria ser uma linha absolutamente, digamos, participada, porque é de futuro. É uma linha que a Presidente Ursula von der Leyen nos apresentou em setembro de há 2 anos, que pela primeira vez uma estadista, imaginem, põe o belo, diz que o belo tem que estar nos centros dos processos de desenvolvimento. Isto é uma coisa que eu nunca pensei ouvir na minha vida e, no entanto, ouvi. Nós desprezamos completamente, estamos a desprezar completamente essa linha do novo Bauhaus europeu, que no fundo obriga-nos a recuperar os saberes, os conhecimentos, não para os patrimonializar ou cristalizar numa perspectiva artesanal ou patrimonializadora ou turística apenas, mas para os atualizar com aquilo que é o nosso conhecimento científico e a transferência de tecnologia, que nós já temos muita, para este conhecimento tradicional. Tempo é muito importante. Ter tempo para estas coisas é muito importante. Rede é muito importante. Nós temos neste momento um desafio enorme em que eu tenho muita esperança. Vamos ver como COR, que é o da Capital Europeia da Cultura Évora de 2027, que se funda na ideia do vagar. A ideia do vagar não é uma ideia de Évora, é uma ideia da cultura do Alentejo, que tem a ver com a utilização do tempo nas suas múltiplas dimensões. Essa ideia do vagar fez com que nós propuséssemos que a candidatura de Évora não é de Évora, mas do Alentejo. E, portanto, ela tem que, de facto, ser transversal a toda a região, no sentido de podermos trabalhar com os outros, de podermos dar materialidade àquele ditado do Alentejo sobre o tempo, que é vinhas minhas, olivais dos meus pais, montados dos meus antepassados. Tem que haver um tempo para plantar as vinhas, um para plantar os olivais e um para os montados, que só vão crescer depois de nós termos morrido. É muito importante ter essa noção do tempo. Nessa perspectiva, acho que esta noção do vagar não é em contraciclo, eu acho que é mesmo a favor do ciclo e vem numa altura absolutamente importantíssima para Portugal, mas também para a Europa, demonstrar que há uma alteridade e que há uma outra forma de podermos viver e fazer processos de desenvolvimento.
E, nesse sentido, gostaríamos muito de ter aqui uma ligação com a área metropolitana de Lisboa e, se possível, roubar alguns dos 2.800.000 habitantes para o Alentejo, que a gente precisa muito. Muito obrigada. Obrigado. Bom, eu não vou... Para os agradecimentos no fim, eu não vou, obviamente, fazer um resumo do que aqui foi dito, e foi muito. Percebe-se que, além de uma grande experiência, todos foram professores ou são professores, porque conseguiram em 10 minutos passar muitas ideias. Dizia que era difícil, mas não. Todos passaram muitas ideias e muito importantes, em várias vertentes ligadas à cultura e ao património. E eu, obviamente, que vos queria dar esta possibilidade de, perante um painel tão riquíssimo, poderem colocar alguma questão, alguma dúvida que tenham, ou pedir algum reforço de alguma ideia que aqui ouviram. Portanto, a palavra é vossa, 10 minutos, digam só como se chamam, de onde vêm. Bom dia, António Marques, coordenador do Centro de Arqueologia de Lisboa, da Câmara Municipal de Lisboa. Eu não quero propriamente interpelar nada à mesa em relação àquilo que foi dito e que foi muito bem dito. Quero apenas dar sequência um pouco ao desafio que a senhora Presidente da Câmara de Almada hoje deu ao público em geral, que é: digam-nos o que é que precisam, digam-nos qual é o vosso problema para trabalhar em rede. Isto porquê? Porque neste momento eu e muitos outros colegas que estão aqui presentes também nesta sala já trabalhamos em rede na área do património, designadamente com o projeto Lisboa Romana, Felicitas e Olicipo, que é um projeto que já está, por assim dizer, no terreno desde 2018 e que já proporcionou para o público e já deu muito de si próprio para a comunidade em geral. Já fizemos um site, já fizemos uma edição com 8 volumes, em que atualizámos a informação sobre o território do antigo município romano de Olicipo, e, portanto, essa é a nossa base territorial, é esse antigo território que praticamente coincide com o da área metropolitana de Lisboa. E até é maior, porque integra também outros municípios que ficam fora daquilo que nós convencionamos ser hoje em dia a área metropolitana de Lisboa, e deixa de fora, obviamente, Setúbal, porque Setúbal era uma cidade que só por si também era capital de Cívitas e tinha o seu próprio município. Portanto, não nos fazia muito sentido integrar Setúbal dentro do conceito que nós estávamos a implementar. E, portanto, aquilo que eu quero partilhar convosco não é tanto os resultados, mas é as dificuldades que temos tido para trabalhar em rede. Desde logo porque notamos que nos municípios que compõem a área metropolitana de Lisboa, ainda nem todos têm técnicos na área do património. E isso é uma falha muito grande, porque é necessário esses municípios terem esse instrumento fundamental para gerirem, para levantarem, para conhecerem as suas próprias potencialidades patrimoniais. E, portanto, nós, às vezes, também temos essa dificuldade em obter esse contributo para o trabalho que estamos a desenvolver relativamente a esses municípios. Não são muitos, felizmente, mas ainda existem. Outra dificuldade que nós temos é, quando temos ideias, quando temos projetos e os queremos implementar, aí vem a questão do financiamento. Quem é que vai pagar? A Câmara tal vai pagar 5%, a outra vai pagar 3%, a outra vai pagar 10%. Isso torna-se um bloqueio muito grande para desenvolver determinados produtos que são transversais a todo o território. Nós, por exemplo, há pouco tempo, o ano passado, apresentámos um grande documentário sobre a morte em Olicipo, Ecos da Cidade dos Mortos, que foi financiado integralmente pela Câmara Municipal de Lisboa, mas neste momento temos em mãos um outro projeto, que é fazer, e, aliás, esse documentário já recebeu para aí uns 20 prémios internacionais, desde Tóquio, na Índia, nos Estados Unidos. Queria só pedir que abreviasse, que eu queria dar a palavra a pelo menos mais 3 pessoas. Ok, então vou só... E que se tivesse alguma questão concreta ao painel, que pusesse. Não, concreto não tenho, portanto é só mesmo... Muito bem, agradeço. Esta partilha, não é, porque é um problema que gostaríamos que fosse tratado. Partilha, naturalmente. E, portanto, o problema que nós temos é, muitas vezes, temos projetos
terão interesse para o território todo, mas que é difícil justificar junto de cada uma das câmaras de per si. Isto porquê? Porque no caso do novo documentário que nós temos em mãos e que estamos a tentar encontrar financiamento, nós queremos fazer um documentário que abarque e que seja transversal a todo o território, mas nós sabemos que no território só temos meia dúzia de sítios arqueológicos que têm condições de visibilidade e de apresentação a nível geral. E, portanto, é difícil a alguns colegas, justificarem a entrada dos seus municípios nesse próprio projeto, ainda que o projeto seja abrangente e foque todo o território, incluindo todos esses municípios que, ou por não terem técnico que responda por eles, ou por não terem algum elemento patrimonial que justifique uma grande visibilidade, vem criar algumas dificuldades na continuação deste tipo de projeto. Vou citar mais uma questão, de preferência uma questão ao painel. Se não, faz favor, afinal podia-lhe ter dado mais tempo. Bom, se não há mais questões ao painel, enfim, faz favor, tem aqui um pedido de intervenção à frente, segunda fila. Obrigada. Bom, eu agradeço os contributos que nos foram aqui dados à reflexão. Sou um bocadinho suspeita porque já sou fã também de alguns dos autores dos contributos. Eu sou Graça Filipe, sou técnica superior da Câmara Municipal de Seixal. Gosto de me rever como museóloga, mas de facto lidando com alguns dos desafios conceptuais e da ação que foram colocados aqui, eu acho que nós todos temos um desafio, desde logo, para a ideia da cultura e património em rede, que é, por um lado, o que foi aqui muito bem colocado, que é o processo de reconhecimento de património, e, portanto, em cada município, para preparar uma ação em rede e um plano e programas de ação, como muito bem disse o Walter Roça, nós temos que saber qual é o património em reconhecimento, não é? Que não é de todo um processo estático, como também foi muito bem sublinhado por vocês. Portanto, numa perspectiva estratégica, eu acho que o desafio é perceber, eu, enfim, não conheço de todo qual é o programa de ação, nem a carta de intenções na sua verdadeira dimensão de carta de intenções, mas creio que o grande desafio se coloca a que, desde logo, nesta temática de relação de cultura e património, e cultura é muito mais vasto, pelo menos aparentemente, do que património, porque nem tudo é património, não é? Se não for reconhecido e conhecido como tal, acho eu que não é património, e penso que é, de facto, talvez uma prioridade, diria eu, numa perspectiva técnica, que é de se estabelecerem meios, políticas públicas, já foi aqui também de manhã bem enfatizado, que não se dá o caso de conhecermos políticas públicas para estas áreas, não é? Nem para o património, nem a nível nacional, nem a nível municipal, em muitos casos, e, portanto, eu acho que os planos de ação para a cultura em rede, nomeadamente neste campo, são um desafio. Eu acho que todos vocês apontaram questões importantes da participação, que eu acho efetivamente muito relevante, e pergunto se pensam que transversalmente aos vossos contributos aqui, se a participação é algo que tenha lugar efetivo nos planos estratégicos e nos programas de ação para as políticas públicas, cultura e património, porque falamos muito de participação e de redes, mas muitas vezes nem sequer o papel dos profissionais é estabilizado e estruturalmente relevante para o património e a cultura, muito menos em rede. Muito obrigado. Bom, houve de facto uma questão agora no final e eu, para terminar,
perguntava se cada um de vós queria um pouco responder a esta questão que foi colocada. Começava por si. Claro, com certeza. Bom dia novamente e muito obrigada pela sua questão. Então, para ir diretamente ao que perguntou, eu julgo que os tempos em que não havia participação pública ativa já passaram. Nós percebemos, está difícil ainda, mas nós conseguimos perceber que cada vez mais, e vimos, por exemplo, na Assembleia Municipal de Lisboa, com a participação de propostas dos munícipes que interpelam diretamente a Assembleia, nós vemos que há uma participação cívica crescente e ela não é ignorada. Pelo menos quando eu estive até 2013 na Assembleia Municipal, nós percebemos que aquilo que as pessoas, os munícipes falam, conta. Houve várias mudanças de políticas públicas relativamente até ao património que foi mudado exatamente devido à participação cívica. Por isso mesmo é que falei nela. Só que ela não pode ser isolada. Não são só as redes dentro dos agentes culturais, tem que ser mais alargado, não só para a participação cívica, mas também com o conhecimento que é produzido nas universidades, por exemplo. Eu dou aulas no Departamento de História, Artes e Humanidades da Universidade Autónoma de Lisboa. Nós temos um mestrado de património e percebo como os nossos alunos se interessam e querem, de facto, promover aquilo que eles aprendem a nível de património, que supostamente ficaria fossilizado dentro desta rede só entre os universitários e que falam só entre o mundo académico, e que querem levar para o seu local de trabalho. E, portanto, haver este diálogo entre o conhecimento que se produz, digamos assim, científico, com a ação cívica, com as comunidades e com a comunidade política é fundamental. Está a dar os primeiros passos, mas eu penso que isso será o futuro. A questão da participação é uma questão muito complexa do ponto de vista da implementação e os modelos que são seguidos aqui e ali depois não encaixam. Nós, em Portugal, temos uma cultura pouco participativa no que quer que seja. E depois temos uma cultura de manipulação da participação no que quer que seja. E, portanto, enquanto isto não for quebrado, porque a questão coloca-se sempre, primeiro, quando se coloca em debate público algo, deve ser colocado de forma aberta e com várias opções, não apenas na validação daquilo que os técnicos ou os políticos querem que seja validado. Isto começa desde logo, eu estou a simplificar muito, é evidente que perceberão imediatamente onde é que eu quero chegar. Portanto, nós temos que ter uma aprendizagem da colocação destes temas e de outros em discussão pública e depois temos que ter uma outra aprendizagem que é a leitura, porque as sugestões que chegam muitas vezes aparecem de forma completamente estapafúrdia e nós temos de conseguir, por exemplo, priorizar. O planeamento estratégico é isso mesmo, não é uma lista de compras que se querem fazer, é a organização de uma lista de compras em função dela própria gerar recursos. Eu acho que os recursos para o património e para a salvaguarda do património só podem vir de uma coisa que é do próprio património. Não tenho nenhuma ilusão em relação a isso, nenhuma mesmo. Pode haver de vez em quando. Nós não temos uma cultura de trusts ou de doadores, ou não temos a cultura católica do sul da Europa, não é igual à dos protestantes do norte e, portanto, nós somos diferentes e temos que operar de maneira diferente. E, portanto, eu acho que há, de facto, aqui vários níveis e depois também ao nível da decisão política, os políticos terem cultura suficiente para saber decidir. E, portanto, há aqui vários níveis e eu diria que a responsabilidade, ou a culpa, se quiser, não vou muito pela culpa, está nos vários níveis e eu diria que onde está menos é precisamente do lado do público,
que é frequentemente manipulado por nós e pelos políticos na maior parte destas decisões. E enquanto nós não conseguirmos dar a volta a isto, e em vez de servirmos as nossas ideias, servirmos o bem e o interesse público, isto não resulta. E desculpem o desafio. Neta, faz favor. Eu sou um bocadinho mais velha do que toda a gente que está aqui nesta sala, portanto, já vivi o tempo em que não havia participação. Portanto, para mim, acho que hoje em dia há participação. É preciso que as pessoas queiram participar e saibam participar. Aqui põe-se uma questão também de educação cívica. Eu estou na Assembleia Municipal desde 2009, onde fomos colegas aqui com a Aline, e que já fui Presidente da Assembleia Municipal de Lisboa, e, portanto, vejo que há um desejo das pessoas participarem, mas participam muito à volta dos seus interesses. Da minha casa, não tenho casa, não tenho sítio para estacionar o meu carro. Pronto. Portanto, estamos ainda muito, ao fim de 50 anos de democracia, ainda não educamos as pessoas a trabalharem em rede naquilo que o Walter e a Aline estavam a dizer, naquilo que é o bem comum. O bem público, o bem comum, o património é um bem comum, é de todos nós, temos que o defender e temos que o defender e temos que trabalhar para ele e com ele. Mas isto começa tudo onde? Na escola, as câmaras ultimamente, e por exemplo a Câmara de Lisboa é um exemplo, infelizmente, deixaram de levar os meninos à pala da pandemia, no rastro da pandemia, deixaram de levar os meninos aos museus e ao património e às visitas ao exterior, à fábrica, se for preciso, ao campo, no Alentejo. Bom, é isto que eu acho que é grave e é isto que nós temos que combater. Nós que estamos aqui e que queremos participar, uma das coisas que nós temos que nos bater é precisamente para a educação cívica. Há um ditado português muito engraçado que eu adoro. De pequenino se torce o pepino. Quem não aprende a entrar num sítio patrimonial e a perceber o que é património de pequenino, nunca aprende. E, portanto, perdemos os nossos aliados. Portanto, é isso que eu vos peço que façam e isso é uma grande forma de participação. Obrigado. Ana Paula, para terminar, muito breve, está bem? Ainda que ao encontro do que a Graça... já está a organização. Pronto, vamos... Não falei em duas coisas, porque tínhamos muito pouco tempo. Uma não vale a pena falar para nós, que é dinheiro, não temos nenhum no Alentejo, portanto não vale a pena falar. Ficou o assunto resolvido, passamos para a frente. A segunda é a da participação. Queria só dizer que como não tínhamos muito pouco tempo, eu não falei de uma coisa que acho que agora pode ter algum interesse. Nós fizemos um plano estratégico da cultura para o Alentejo, com uma dimensão de participação ao nível dos municípios, onde cerca de 50 municípios participaram. Agentes culturais profissionais e não profissionais, porque há uma dimensão amadora muito importante na cultura e no património, que nós não podemos descurar e, de facto, é uma força muito grande também. Há bocadinho falávamos mais dos profissionais e, naturalmente, que sim. Mas também nestas regiões, como é o caso da nossa, do Alentejo, a dimensão amadora, no bom sentido da palavra, da cultura em todas as suas dimensões transversais, é absolutamente vital para a coesão social e para a resistência das comunidades, como nós agora... Eu não gosto da resiliência, digo de resistência, pronto. Mas, portanto, isto sem dinheiro, porque lá está, como não temos, fazemos tudo sem dinheiro. Desculpa de ter que terminar. Obrigada. Eu queria dizer duas coisas. O objetivo deste encontro é isto, é reiniciar um processo, é recolher estas experiências, seja do Norte, do Sul ou do Alentejo, para melhorar este processo e, obviamente, tomámos boa nota dos seus registros sobre património para a Carta de Intenções que hoje vai ser assinada. É uma primeira Carta de Intenções que tem, obviamente, muito a melhorar. Como sempre, nestes momentos, quando os painéis são tão ricos, o tempo não é suficiente, um dia inteiro não chegaria, mas julgo que foi bastante bom. Obrigado pelo vosso tempo e muito obrigado pela vossa participação em nome da AML.